Programa ricardoorlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS, Vale dos Sinos, Uruguaiana, é o 26526, nas nossas redes sociais e no streaming do BATV. Nosso convidado de hoje é um antigo amigo, aprendiz, né? Aprendiz, ele começou como menor aprendiz na Escola Magaldi de Tiro, né? E cidadão emérito de Porto Alegre, o Dempsey Magaldi. Tudo bem, Dempsey? Tudo bem, Ricardo? Um prazer voltar aqui no teu programa, me comunicar aí, né, e levar a nossa colaboração aí aos nossos telespectadores também. E esse título aí que a Câmara de Vereadores votou e aprovou no meu nome tem muita pertinência com relação a todos os assuntos que a gente vai tratar hoje aqui, porque se nós estamos aqui é porque há 45 anos atrás, né, o delegado Magaldi, que é meu pai, começou essa atividade precursora lá no final dos anos 70, desenvolveu essa atividade de forma inédita no país. E é justamente por isso, né, por esse ineditismo, por esse trabalho aí que a gente fez, e depois, a partir de 1980, difundiu em todo o território nacional com o patrocínio da fábrica de armas Taurus, na época, né? A gente, então, recebeu esse reconhecimento aí, porque Porto Alegre deu o primeiro passo em relação a clubes indoors, a escolas de tiro, em relação a isso que, na época, não existia, que hoje, depois do governo Bolsonaro, ficou tão popular em todo o nosso país, atingindo praticamente aí a cifra de 1 milhão de CACs, né, registrados, muito próximo de 1 milhão de CACs registrados no país inteiro. E esse primeiro passo quem deu foi a Magaldi. Né? Então, O Dempsey, eu queria falar um pouquinho realmente dessa história e que culminou, né, com o início do trabalho lá do delegado Magaldi, né? Isso. Aqueles cursos de tiro que eu ainda fiz com o Magaldi. Se tu fizesse venda ainda como na época do meu pai, exatamente. Já revelei a minha idade. Tu era pequenininho, tu era de cola. Eu comecei com 18 anos essa coisa aí. Por isso que tu fala que eu sou jovem aprendiz, né? Porque eu comecei muito cedo nessa lide aí. E daí teve aqueles cursos que foram ali no Tiro 4, que era onde tinha os espaços que existiam. Claro. Ali no outro clube, aquele de São Leopoldo, né? Clube de Cacetiro, Arroio da Manteiga, em São Leopoldo, também ministramos, Soca-Pesca, em Viamão, enfim, foram vários clubes, né? E depois, o que a gente foi fazendo, né, cara? A gente foi difundindo esses cursos de tiro no interior do estado, em primeira mão, aqui, as cidades, né? Caxias, Bento Gonçalves, ali a serra toda, né? A gente atingiu, Garibaldi, enfim, todos aqueles municípios ali da região da serra, Farroupilha, tudo, e depois aqui também do centro do estado, Santa Maria, depois mais para a Zona Sul, ali Pelotas, Rio Grande, né? Ali no centro também Bagé, e tal. Enfim, a gente foi difundindo primeiramente no Rio Grande do Sul, e depois do Rio Grande do Sul, a Taurus entrou com um patrocínio, né, da nossa equipe Magaldi, e aí nós começamos a difundir esse trabalho em todo o território nacional. Na época foram 12 capitais, né, do Brasil, aonde nós implantamos, e ainda mais dezenas de cidades do interior desses estados, né, até no interior da Paraíba, por exemplo, Campina Grande, a gente deu curso no interior de São Paulo, em várias cidades, né. Então, assim, interior também, não só as capitais, né? Mas a gente pegou de tudo aqui para cima, da região sul para cima. Aqui. O Dempsey, eu ouso dizer o seguinte, tu fala assim que a grande popularização dos clubes de tiro, dos CACs, realmente veio do governo Bolsonaro. Isso aí é inegável. Mas a gente sabe, né, e eu não posso negar, já que um pouquinho antes dos anos 80, mas vamos lá pegar 1980, quando começou o trabalho há 43 anos atrás, né, o teu trabalho mais efetivo em cima da marca Magaldi, do delegado Magaldi dos cursos, começou a se ter um preparo melhor dos atiradores civis,
Sem né? dúvida. Os esportistas, né? E até mesmo os profissionais, os policiais militares, Exatamente. os O delegados de aperfeiçoamento. polícia, Sim, todo o pessoal de todas as polícias, Ministério Público, não existia Ministério Público na época, mas a promotoria, o pessoal que andava com porte funcional, que queria melhorar o manuseio e o uso da arma com mais segurança, porque nunca se pegou que a arma é um brinquedo, é uma coisa para sair ameaçando os outros na rua. Nem policiais fazem perfeita. isso, nem os civis que eventualmente portam as armas fazem isso porque estão preparados. E foi isto que foi o ineditismo, e eu acho que te levou a receber esse Exatamente. título de Porto Alegre de pregar, olha, arma não é brinquedo. Quem tem arma em casa ou quer ter uma arma, ou eventualmente quer ter porte ou tem porte, tem que estar preparado para isso, psicologicamente Exato. e tecnicamente. Como é que foi Tecnicamente. tudo isso? Exatamente. É, por isso, assim, que esse caráter que tu mencionasse do ineditismo, né, daquilo que o delegado Magaldi, na época, inovou e trouxe, né, como uma coisa absolutamente que não existia, porque existiam escolas para a formação de vigilantes, escolas para a formação de policiais, escolas para a formação de militares, né, mas não existia escola para a formação de civis, ou seja, a pessoa que tinha, o cidadão que tinha uma arma em casa, ele não tinha como receber instrução, a não ser que fosse numa instituição oficial, né, para receber esse tipo de instrução. Então, o delegado Magaldi criou, nessa época, né, eu participei desse trabalho desde o primeiro momento, criou exatamente essa condição, né, para aquele que fosse numa loja, comprasse uma arma ou tivesse uma arma em casa, se habilitasse. E isso aí, como tu muito bem mencionaste, acabou proporcionando também o aperfeiçoamento de policiais, de militares, de profissionais da área que também sentiam a necessidade de treinar, não apenas se formar, porque as academias, as escolas, as polícias capacitavam no sentido de dar a primeira instrução. Mas e o treinamento, que é tão importante para a manutenção e a condição técnica, né? Assim como um jogador de futebol faz treinamentos e todos os esportes se faz treinamentos, no tiro não é diferente. Então, o policial ele precisa treinar. E hoje nós somos um braço forte dessas instituições, né? De todas as polícias, porque seguidamente nós recebemos agentes policiais, né? Seja da Guarda Municipal, seja da Polícia Civil, da Polícia Federal, do Exército, de todas as instituições, né, que param as suas viaturas ali e fazem um rápido treinamento, uma limpeza e a manutenção da sua arma, a revisão de alguma coisa que para verificar se ela está em perfeito estado de funcionamento, ou às vezes apresentou algum problema, alguma coisa, alguma questão, a gente revisa. Né? Então, os clubes de tiro, de uma forma geral, não é só a Magaldi que presta esse apoio, né? Ele presta esse apoio também à sociedade. Às vezes o policial está na rua e não tem oportunidade de fazer um treinamento ou uma revisão na arma no estande da instituição. Tá? Então, ele passa num clube de tiro e faz isso, testa a sua arma, verifica a sua munição, as suas condições de uso, né? E isso melhora a segurança da sociedade. Agora, o objetivo foi a formação dos civis, daquelas pessoas que têm uma arma em casa, e essa arma em casa não é para se tornar uma ameaça nem para a família, nem para a sociedade, nem para ninguém. Ela é para proporcionar segurança. Né? Agora, para ela proporcionar segurança, como tu disseste, não basta a habilitação técnica. Né? Nós temos que ter a capacidade emocional, a Isso. capacidade de decidir como agir, quando agir, né? Se devemos ou não agir, se é oportuno e fazer o emprego da arma naquele momento, naquelas circunstâncias. Né? Então, é por isso que a gente na escola de tiro, Ricardo, a gente às vezes assim a pessoa pensa, né, que eu vou lá fazer um curso de tiro, então eu vou me habilitar com o tiro. Não, tu É uma vais série de coisas, né, aprender Décio?
todo aquele processo, olha aqui, ó, como é que eu vou guardar minha arma, né? Como é que eu vou usar a minha arma, não só tecnicamente, mas o que eu tenho que levar em consideração para dizer isso é uma situação de legítima defesa, isso é uma situação legal, isso é uma situação própria. Se ela não é própria, por que ela é imprópria? Quais são os riscos que envolvem o emprego de uma arma nesta ou naquela circunstância? Então, não é simplesmente porque houve uma briga de trânsito, porque houve uma desavença, uma discussão com algum vizinho, com alguma coisa, ou a pessoa que vai cobrar uma dívida. A arma não é para isso. A arma é para proteger a tua vida, é para proteger a segurança da tua família, do teu lar, da tua atividade, E não para ameaçar os outros, né? Não para não, ameaçar, como tu disse, numa nem briga para. de trânsito ou numa briga com o vizinho, né? Claro, E não exatamente. Não se é para vai, isso. Isso e aí se não, resolve de outras maneiras. e não se anda em casa noturna, em boteco, nada armado. Não, até porque o porte de arma ele veda essas circunstâncias de uso de arma, não só do emprego, mas do próprio acesso. Ele é vedado pela própria legislação. Tá? Então, isso é o que um curso de tiro faz. Um curso de tiro, uma escola de tiro, ela vai te orientar a guardar bem essa arma, a usar bem essa arma e a proteger as circunstâncias, né, com as dicas de segurança, com as recomendações que a gente dá, para que essa arma seja o menos necessário possível, porque a gente só vai usar. A arma a gente fala, né, Ricardo, que é que nem seguro. A gente só usa naquela situação de extrema necessidade, aonde ela é decisiva para definir a proteção da tua vida, que é o bem mais importante que nós temos. Então, se nós precisamos fazer o emprego da arma, ele tem que estar plenamente justificado, plenamente caracterizado essa situação, para que esse emprego de arma seja feito de forma correta e que realmente ela te proteja ao invés de te expor. Porque quem não sabe usar, ela pode expor. Ela pode te levar a uma situação de exposição e de risco maior. Por quê? Porque eu tomei uma decisão errada, usei no momento errado. O que significa isso? Não estou preparado. Aí vem situações, exemplo de desarmamentista que diz, olha, se não tivesse uma arma, não teria feito isso ou aquilo. Né? Então, assim, não. Assim como um carro, para dirigir, tem que estar preparado, habilitado, tem que fazer tantas horas de direção. Depois que eu me habilitei, eu tenho que ter a prática. Tá? Com a arma, é a mesma coisa. Primeiro, tu tens que estar evidentemente preparado. Tá? Aí depois tu usar no momento adequado e com as técnicas recomendadas, né? Para isso tu tem que treinar, como tu treina também aqui na Magaldi, né, Ricardo? Os teus treinamentos que tu faz aqui conosco regular, porque tu és um CAC também e tens essa habilitação, tá? E isto te proporciona confiança e conhecimento até nas abordagens aí que tu me questiona também, porque E tu outra estás coisa, falando com propriedade e conhecimento. e mesmo sendo CAC, mesmo Sim, durante muito tempo, tu sabes disso, eu tive porte de arma, eu não andava armado e não ando armado. Por quê? sim, Porque a função de andar armado na rua é das polícias, né? sim, Só sim. em casos extremos assim que tu vai andar armado, tu vai para tua fazenda, tu vai fazer uma viagem, uma coisa assim. Se tu tem em porte, situações ok. específicas. Se tu não tem porte, Exato. sem arma, gente. Isso. O próprio decreto recente aí do governo, né? Então nós tivemos aí, vamos dizer assim, uma série de restrições impostas, né, em relação ao processo desarmamentista do novo governo, o que nós entendemos que não tem nenhuma relação com política de combate à criminalidade, né? Porque política de combate à criminalidade se faz com combate ao criminoso e não ao cidadão. Né? Então, quem está pagando essa conta aí é o cidadão, né? Que está sendo onerado aí muitas vezes, né? Através dessas imposições e restrições impostas pelo decreto, em relação ao número de armas, em relação a calibres, em relação a quantitativos, a treinamentos. Tá? Então, tem uma série de coisas impostas pela própria legislação, que, inclusive, está sendo questionada sobre vários aspectos, né, sobre a sua legalidade, se ela não é abusiva, se ela não é
né? Porque ela invadiu algumas coisas e não só fez aquilo que o governo falou no seu discurso, ou seja, não, nós só vamos praticamente voltar ao que era antes do governo Bolsonaro, né? E vamos Se fosse voltar isso, àquelas voltava restrições. ao que era no governo Lula, que os Sim, CACs podiam exato. andar armados. Então, então, veja bem, Ricardo, como é que era no governo Lula? Tá? Vamos falar do governo, dos governos do PT. Tá? Existiam os níveis que eles recolocaram agora, o decreto reconstituiu essa questão dos níveis atiradores, dos CACs, né? Nível um, 2 ou 3, tá? Dependendo da tua frequência, da tua prática, da participação em provas e competições. Tá? O que eu saldo como justo. Muitos CACs não concordam nem comigo, mas eu vejo essa medida Eu porque também. ela, ela classifica, Ricardo, a diferença que existe entre atiradores. Um atirador que compete, que participa de provas assiduamente, né, é diferente daquele que recém fez um curso e ingressou e começou a atirar desportivamente. Então, eu entendo isso plenamente como justificado e razoável que se faça essas diferenciações, tá? Mas como é que era anteriormente? Os CACs, os atiradores, tinham acesso, sempre tiveram acesso a calibres restritos. Então, os calibres restritos, né, 9 mm, 40, 45, 357 Magnum, todos os calibres restritos, né, nunca foram restritos aos CACs, nunca foram restritos ao esporte. Por quê? Porque as próprias categorias de prática desportiva, tu atira com calibre menor, que são os calibres permitidos, e com o calibre maior, que é uma outra categoria que tu atira com calibres restritos em competição. E essas competições elas são de nível regional, nacional ou internacional. Né? Então, como é que um competidor, um CAC, vai competir com um calibre restrito hoje, por exemplo, uma 9 mm, ou uma 40, ou uma 45, né? Que são categorias de competição internacional, se ele não tem, porque isso foi restringido até mesmo dos CACs, era restrito para cidadãos. Só que agora o governo incluiu essa restrição ao esporte. Tá? Então, não é os CACs, não é que os CACs podem usar para defesa própria, não, eles não podem mais praticar também, tem restrições para a prática desportiva, como esses calibres, que são calibres de competição, calibres maiores, mas são calibres de competição. Então, isso me parece um equívoco muito grande, né? Isso que precisará ser corrigido. Um outro erro também desse decreto, o 11.615, né? Foi que ele classificou em até 407 joules, né? Os calibres, 407 joules é o grau de energia emitido na boca do cano pelo disparo de um projétil de arma de fogo, tá? Para o nosso telespectador entender do que a gente está falando, certo? Bom, então o que acontece? 407 joules, o calibre 38 produz na boca do cano 437 joules. Então ele passa 20 Opa, joules opa, do, opa. do, do limite. O E 38 aí, passou do limite? o 38, hoje, pelo decreto, ele é calibre restrito. Ele está classificado também como calibre restrito. Ou seja, então aquela Gente, história do vamos voltar ao que era antes, não é né? bem Não assim. volta, porque não é bem assim, porque hoje esse revólver que o cidadão tem na sua casa e o velho e bom calibre 38, né? Como É, muita gente chama, tá? Está classificado como restrito. como calibre restrito. O- E veja bem, isso cria um grande problema não só para a indústria nacional, como para o próprio cidadão, porque na hora dele renovar esse registro, ou na hora que ele usou essa arma, Ricardo, o que acontece? Tu dá um tiro de defesa, tá? Um tiro aí em legítima defesa, um tiro numa situação aí que tu te sentiu ameaçado, certo? Ou daqui a pouco tu tem essa arma aí em casa e o teu registro venceu, tá? Olha a gravidade, tu tens uma pena agravada porque tu tens uma arma hoje
pelo decreto, classificada como de calibre restrito. E quando se trata de calibre restrito, as penas dobram. Tá? Então, os crimes são graves. Então, a posse de arma, tá, de calibre restrito, ou seja, entre aspas, hoje, o que você tem na sua casa aí, um calibre 38, enferrujado, velho, guardado lá num canto, né, que talvez assim recebeu. Tem gente que recebeu até de herança, não fez transferência, não regularizou. Tu pode estar respondendo criminalmente por posse ilegal de arma de calibre restrito, tá? E isso te coloca numa pena prevista de 6 anos de prisão, tá? Inafiançável, Mas, veja bem, tá? Dempsey, A gravidade do problema. eu vou te interromper, porque nós temos que fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardorlandini.net, aqui no BATV, Claro. canais 20 e 520 da NET Claro RS, Vale dos Sinos é o 26526, Uruguaiana também, e nas nossas redes sociais e no streaming do BATV. E nós já voltamos com o cidadão de Porto Alegre, Dempsey Magaldi. Somos a parrija do Moinhos de Vento. Oferecemos o melhor do assado platino. Boa Parrija, Praça Maurício Cardoso, 49, Moinhos de Vento. Estamos de volta com o programa ricardorlandini.net, conversando com o cidadão de Porto Alegre, meu amigo, menor aprendiz, que eu brinco com ele, Dempsey Magaldi. Mas, o Dempsey, nós estávamos falando do 38, tem um pepino. A maioria das empresas de vigilância e segurança que prestam serviço, inclusive para o governo federal, para os governos estaduais e para os municípios, usam o 38, que agora virou restrito. E aí? Sim. Não, e outra coisa, eu não sou contra o governo fazer o que quiser, mas faça dentro da lei, gente. Manda para o Congresso Nacional vota, faz uma lei tudo certinho, cumpra a lei e não faça decreto, que sempre disseram, decreto é ditadura. Pois é, então, cumpra a lei, mande para o Congresso Nacional, tem lá deputados federais e os senadores, para votar, aprovar, fazer emendas e ajustarem as coisas. E não o que está acontecendo no nosso país, que todo mundo legisla, menos o legislativo. Vamos lá. Nós temos aí, Ricardo, um caso gravíssimo. Tá? Primeiro, vamos por partes. Vou te responder essa questão dos vigilantes. Tá? Porque, assim, o que acontece? Então, os vigilantes estão todos no país usando armas de calibre restrito, porque a arma, o decreto permite o uso de pistola calibre 380, né, que é um 9mm curto, para os vigilantes. Agora, isso é coisa recente. Tá? Mas eles têm, na legislação, tá, uma previsão legal onde nomina, tem uma lei, tá, não sei te dizer exatamente o número da lei, mas tem uma lei federal que determina, tá, que o vigilante, nominalmente, o calibre 38 é o armamento oficial do vigilante. E com base nessa legislação, o calibre 38 utilizado pelo vigilante, ele está hoje de forma legal. Ou seja, ele utilizado, calibre 38, em serviço pelo vigilante, este aí não é calibre restrito. Tá? O que é calibre restrito é o cidadão, é tu que tem uma arma em casa nesse calibre. Hoje tu está com calibre restrito. Tá? Então, eu não sei como é que vai ficar a questão das renovações dos registros, porque o próprio decreto ele estabelece a possibilidade de o Exército e a Polícia Federal, em conjunto, reclassificarem esses calibres restritos, passando, talvez, dos 407. Eu enviei uma proposição ao deputado Sanderson, que é o deputado federal, que é presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal, né? E encaminhei uma sugestão para ele no sentido de alterar, né, esse quantitativo aí de 407 joules para 800 joules. Tá? Então, ficariam todos dentro dos calibres permitidos e isso entraria nos 400 e nos 800 joules, entrariam os calibres
357 Magnum, 9mm, 40, 45. Né? Então, esses calibres mais usuais aí entrariam dentro desses limites aí. Claro, ficariam de fora 44 Magnum, ficariam 308, os calibres de fuzil, 556, 223, 762, 308, Casulo, todos esses aí ficariam fora, 454, todos esses calibres continuariam restritos porque passam de 800 joules. Tá? Então, esta é uma sugestão e que pode ser ajustada por previsão do próprio decreto. O que eu não sei é se o governo vai permitir essa flexibilização ou não. Porque se a ideia do decreto é perseguir, é castigar, é tornar, vamos dizer assim, dificultar o acesso à arma e o uso e o emprego dessa arma, realmente nós não sabemos se podemos contar com algumas benesses e algumas boas vontades do governo. Mas, como tu disse, isto deveria ser feito, tudo isso, cara, por lei federal, Congresso Nacional. Estão lá os PLs 3723, né? Estão lá no Congresso os PDLs, né? Por que os PDLs não prosperam? Tem 189, enfim, tem vários, nós poderíamos nominar aqui é só botar em votação isso aí, que está definido. A gente não defende nada, até assim, o Dempsey, tu falasse muito bem no início, e lamentavelmente nós temos que encerrar o programa, que a gente não é contra a classificação, que tem a categoria 1, 2, 3, podia ter a 4, 5 e 6, porque tem gente que é atirador olímpico que deveria ser tratado de maneira diferente também. Tá? O cara que é puramente desportista e pratica o esporte internacionalmente, em categorias internacionais, deveria ser tratado bem diferente do atirador Orlandini, que eu sou categoria 1, e eu acho que está ok. Acho até que poderia ser pelo menos um treinamento por mês. Não sou contra isso. Mas, o Dempsey, o que tem que ser feito é que tem que ser feito dentro da lei. E quem faz leis nesse país é o Congresso Nacional. A competência é do Congresso. Não? Agora, o mais grave de tudo isso, Ricardo, é o decreto, não? Desrespeitar a lei quando ele altera a lei. Tá? Então, se tu tens lá na Lei 10.826, tá? Artigos que determinam, por exemplo, que a competência sobre as armas do Sigma, que são as armas dos CACs, tá? É exclusiva do Exército, tá? Não pode mudar. Um decreto não pode simplesmente chegar lá e alterar o artigo 24 dizendo que não. Um decreto não pode simplesmente passar a competência do Exército e atribuir essa competência atualmente à Polícia Federal através de convênio. Tá? Então, convênio, isso é totalmente inconstitucional, né? Irregular. Tá? Chegamos no fim, mais uma vez. O nosso bate-papo é sempre bom falar com o Dempsey aqui, contar um pouco a história, que não é de ontem, é de muito tempo, é mais de 40 anos aí militando nessa área. Obrigado, Dempsey, mais uma vez, por participar do nosso programa. Obrigado, Ricardo, e contem conosco aí sempre para a gente poder trazer novos esclarecimentos. Eu faço parte aí da Frente Parlamentar em defesa do tiro esportivo na Assembleia Legislativa, e lá nós estamos trabalhando aí para reverter e recompor todas essas questões aí que tanto nos incomodam aí, não só os CACs, como o cidadão civil. Pode contar com a gente aí, cara. Este é o programa ricardoorlandini.net. Até uma próxima oportunidade. Somos a parrija do Moinhos de Vento. Oferecemos o melhor do assado platino. Boa Parrija, Praça Maurício Cardoso, 49, Moinhos de Vento.